Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um culto de vídeo da paróquia de Nova Petrópolis. Quero saudar a você neste domingo chamado Domingo Cristo Rei, o último domingo do ano eclesiástico. Nas palavras finais da Bíblia, no Apocalipse capítulo 22, versículo 13, está escrito a afirmação de Jesus quando disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e Ômega, a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Quer dizer, Jesus é o início, Jesus é o final, mas também Ele está e Ele preenche o que está no meio, entre o início e o final da história, da humanidade, das nossas vidas, das nossas comunidades cristãs. A Ele nós adoramos em culto e por isso nós realizamos, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso culto. Amém. Vamos orar? Querido e amado Deus, acalma a nossa mente e o nosso coração nesta hora em que podemos receber a Tua palavra, ouvi-la, refletir sobre ela, acompanhar os hinos e sermos por Ti ensinados e sermos também animados e fortalecidos. Fica conosco, abençoa quem fala deste lado e quem ouve do outro lado, quem celebra conosco este culto. Assim oramos, em nome de Cristo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, em quem confiamos e que é a razão da nossa esperança. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco no falar e no ouvir de Sua palavra. Neste final de semana se encerra o calendário da Igreja. Isso quer dizer que, a partir da semana que vem, se inicia um novo ano na Igreja, com o primeiro domingo de Advento. E esse último domingo do calendário da Igreja é chamado de Domingo Cristo Rei. Nós cantamos sobre Cristo ser Rei e Senhor nas nossas músicas. Mas o que isso quer dizer exatamente? Para responder essa pergunta, eu convido a todos para lermos o texto previsto para a prédica de hoje, o texto do Evangelho de João,
capítulo 18, versos 33 a 37. Eu passo a ler na linguagem de hoje. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está ao lado da verdade ouve a minha voz. Até aqui o texto. Esse recorte do capítulo 18 do Evangelho de João, ele se encontra em um bloco maior do livro que fala sobre a paixão de Cristo, que são os capítulos que retratam o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Esse relato que nós lemos, ele apresenta o interrogatório de Jesus por Pilatos. Após terem interrogado Jesus, as autoridades judaicas estavam totalmente certas de que ele deveria ser morto. Então eles o levam até Pilatos, que era o governador da região. E nesse interrogatório, Pilatos vai direto ao ponto e pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. Nesse momento, Pilatos já sabia qual era a acusação que estava sendo feita contra Jesus. Ele era um homem perigoso que se diz o Messias, o rei dos judeus. Pode-se dizer que Pilatos não acredita nessa acusação que eles levantam contra Jesus. E por isso ele pergunta isso para ele, porque ele quer ouvir da boca do próprio Jesus o que ele tem a dizer sobre isso. Então Jesus confronta Pilatos ao questioná-lo se essa pergunta vem dele mesmo ou se foram outras pessoas que fizeram ele perguntar isso. A resposta de Pilatos, ela mostra com bastante clareza qual é o centro desse conflito que estava acontecendo ali. Ele diz que foi o povo de Jesus que o entregou a ele. Isso quer dizer que o conflito não é entre o governo da região e um rebelde que quer derrubar esse governo, mas sim de Jesus com o seu próprio povo. É o conflito que as pessoas tiveram com Jesus Cristo porque ele não atendeu às expectativas deles. Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Isso quer dizer que o reino que ele pregava não se tratava de um reino como qualquer outro da época, ou um reino como os judeus estavam acostumados a entender a palavra. Isso porque, como Jesus também diz no texto, se fosse esse o caso, os seus seguidores fariam de tudo para não entregar ele às autoridades, aos adversários. Afinal, poder e domínio na terra são só obtidos com o apoio dos seguidores, e os de Jesus estavam fazendo qualquer outra coisa, menos apoiando ele. E os judeus, eles acabaram se tornando adversários de Jesus, porque, como já disse antes, ele não atendeu às expectativas deles. O povo estava esperando um Messias no sentido militar da palavra, que ia libertar eles da opressão dos romanos, ia tirar os romanos do mapa. Tudo isso por meio de gloriosas batalhas, de guerras. E Jesus, com a sua mensagem e a sua maneira de ser, é totalmente o oposto disso. Ele traz outra imagem de reino. O reino dele tem como referência o agir de Deus, e não são as pessoas que dão autoridade a ele, mas sim o próprio Deus. E como é dito nos evangelhos, no falar e no agir de Jesus, ele traz Deus para junto das pessoas. Em Cristo, o reino de Deus irrompe na realidade humana. Por isso o seu reino não é deste mundo, é o reino de Deus. Jesus não nega o seu reinado diante de Pilatos, mas ele apenas deixa claro que a situação real é diferente de tudo o que Pilatos talvez tivesse ouvido falar sobre o Messias e sobre o filho de Davi. E quando
questionado por Pilatos se Jesus era realmente rei, ele consente com isso, ele não nega. E ele também mostra que tipo de rei que ele é. Ele é um rei que veio para testemunhar a verdade. A palavra verdade, ela também significa veracidade de fatos históricos, de acontecimentos, pode ser a qualidade de algum fato concreto. Mas na fala de Jesus, que diz respeito ao seu reino, verdade tem outra dimensão. Não se trata de uma verdade qualquer ou de fatos objetivos, mas sim da verdade. É a verdade sobre o Deus que se torna humano e acolhe o ser humano em seu reino. Jesus veio ao mundo para dar testemunho dessa verdade. E o testemunho que ele dá é que Deus vem ao encontro do ser humano pecador que se afastou de Deus e lhe oferece nova comunhão. Por isso, a pessoa que ouve o testemunho de Jesus e acolhe essa oferta de nova comunhão com Deus se torna participante da verdade, ou seja, faz parte do reino de Deus. É importante nós percebermos que o diálogo entre Jesus e Pilatos, ele se baseia em 3 palavras: rei, reino e verdade. E essas palavras, elas caracterizam e testemunham a presença divina que invade a realidade humana e oferece comunhão e vida nova para quem se deixa motivar e envolver por essa realidade. Esse texto, ele nos mostra que Cristo é rei, mas de um reino que não é desse mundo. E como essa mensagem do Cristo que é rei, que anuncia a verdade e que nos promete o reino de Deus, pode ser ajuda e consolo para pessoas como nós, que sofrem, que se angustiam com as suas dúvidas e que têm dificuldades de entender e aceitar a realidade? Por mais complicado ou distante da nossa realidade que isso possa parecer, é essa mesma mensagem que nos ajuda nas mais diversas situações que passamos nas nossas vidas, com um destaque especial para a pandemia que nos aflige há tanto tempo e que acentuou muito a nossa dependência de Deus. Saber que, apesar da dor existir e de ela estar tão presente em nossos dias, saber que Deus é o Senhor da vida e que em Cristo nós fazemos parte do reino que não é deste mundo, onde Jesus é Rei, ontem, hoje e sempre, nos dá sustentação para continuarmos a viver. Nos últimos tempos, também tivemos muitos exemplos de sinais do reino de Deus no nosso meio. Muitas manifestações de solidariedade, de apoio e ajuda para pessoas necessitadas. Muitas máscaras distribuídas, muitas cestas básicas. Quantas pessoas em isolamento foram visitadas virtualmente, seja por uma ligação, uma mensagem ou até mesmo uma visita de portão. São todos exemplos de coisas que, antes da pandemia, não se pensavam ser essenciais ou até mesmo possíveis, mas que agora se tornaram práticas indispensáveis no mundo em que vivemos. Também, uma das situações mais difíceis, que foi muito acentuada nesses últimos tempos, foi a questão do luto. Nós lembramos de todas as famílias que sofrem com o luto, tanto causado pela pandemia quanto por qualquer outro motivo. Quando passamos por essas situações, por exemplo, o luto, devemos sempre lembrar que a eternidade pertence a Deus. E assim como todos os crentes estão sempre nas mãos de Deus, por mais que às vezes não percebamos ou temos dificuldades de aceitar isso, também na hora da morte nós não caímos das mãos de Deus. Também depois da morte fazemos parte do reino de Deus, que não é deste mundo e que não terá fim. Partindo agora para o final, mesmo que possa parecer meio enigmática essa mensagem do senhorio absoluto de Jesus Cristo, essa mensagem ela é a verdadeira força e sustentação para todos nós. Termos consciência de que somos amparados pelo senhorio de Jesus, nos encontramos seguros nas mãos de Deus e guiados pelo seu Santo Espírito. Isso nos dá uma base firme para vivermos em meio e apesar de todas as dificuldades e sofrimentos que passamos. Que tenhamos isso bem claro em nossos corações e mentes,
sejamos nós também testemunhas da verdade, para que mais pessoas possam vir a conhecê-la e que declaremos sempre em nossos corações que Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre todas as coisas, e vivamos os nossos dias na certeza de que um dia vamos passar a eternidade toda na Sua presença para enfim vivermos no reino do qual já fazemos parte. Amém. Chegar o dia final para o mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto: Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor somente. Convidamos a todos para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada porque Tu vens a nós e Tu nos revelas a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, também porque a Tua palavra muitas vezes nos confronta, nos desacomoda, nos faz pensar. Que possamos acolher a Tua palavra e que essa palavra possa germinar em nossos corações e possa vir a produzir frutos. Frutos que edifiquem o Teu reino, frutos que fortaleçam a fé, frutos que levem as pessoas para mais perto de Ti. Entregamos diante de Ti, Senhor, todos os motivos também que nos causam inquietação ou preocupação. Colocamos na Tua presença, Senhor, tudo aquilo que temos dentro de nós, tudo aquilo que nos gera, que nos traz insegurança, incertezas. Colocamos aos Teus cuidados, na certeza de que Tu és Deus que tem cuidado de nós e és Deus que promete que continuarás cuidando até o fim dos tempos. Assim, ó Deus, nós nos confiamos aos Teus cuidados, nós nos entregamos a Ti, juntamente com todos os motivos que nos angustiam e nos preocupam. E assim, ó Deus, nós queremos também a uma só voz orar, mesmo que distantes, mas unidos pelo Teu nome, a oração que Jesus Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te preencha com a sua paz. Fiquem assim na paz e na graça do Senhor Jesus e sejam vocês uma bênção por onde quer que vocês andarem. Amém. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, Tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente.